Agora nós vamos estudar o teorema das raízes racionais. Nós vamos aprender, por exemplo, a resolver uma equação dessa, uma equação de terceiro grau, sem nenhuma informação extra, sem eu fornecer uma raiz para você. Nós vamos aprender a resolver a equação sem nenhum tipo de ajuda, certo, amiguinho? Bom, o teorema das raízes racionais, essa pesquisa que vai ser feita aqui, ela funciona da seguinte forma. A gente vai pesquisar raízes num determinado conjunto de valores. E esse conjunto de valores a gente vai obter da equação. Ó, vamos lá então. A melhor forma de aprender isso, eu acredito, é com exemplo, tá, amiguinho? Determine o conjunto de solução da equação 2x ao cubo menos 3x quadrado mais 8x menos 12 igual a 0. E escreva a equação na forma fatorada. Essa é a equação. Observa. Dois números dessa equação me interessam. Dois coeficientes. Quem são eles? O menos 12, que é o termo independente, que é o meu último coeficiente, e o 2, que é o meu primeiro coeficiente, né? O coeficiente que multiplica o x com o maior expoente, aqui no caso, né, amiguinho? O 2 e o menos 12 me interessam, certo? Com o menos 12, eu vou obter um conjunto chamado P. Quem é esse conjunto, professor? É o conjunto de todos os divisores do menos 12. Por quanto que dá para dividir o menos 12? Menos 12 dá para dividir por mais ou menos 1, dá para dividir por mais ou menos 2, por mais ou menos 3, sempre mais ou menos, tá? Bom, então vamos colocar aqui, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, dá para dividir também por 6, mais ou menos 6, e também pelo próprio 12, mais ou menos 12. Esse é o meu conjunto P. Todos os divisores do menos 12. E agora eu monto um conjunto chamado Q. Que seria o quê? Todos os divisores do 2. Por quanto que dá para dividir o 2, amiguinho? Dá para dividir por mais ou menos 1 e por mais ou menos 2. Mais ninguém, né? É isso então, professor? Não acabou ainda, tá? Agora eu tenho que montar um conjuntinho, que é esse conjunto aqui, ó. P sobre Q. Quem é o conjunto P sobre Q? Aí assim, ó, tem que dividir 1 por 1. Quanto que dá 1 dividido por 1? Dá 1, né? Então mais ou menos 1. Tem que dividir 1 por 2. Mais ou menos 1 meio. E agora? 2 dividido por 1. Mais ou menos 2. 2 dividido por 2 é mais ou menos 1. Já está aqui, não precisa colocar de novo daí. Agora 3. 3 dividido por 1. Mais ou menos 3. 3 dividido por 2. Mais ou menos 3 meios. 4 dividido por 1. Mais ou menos 4. 4 dividido por 2 é 2. Já está aqui, não precisa colocar de novo. 6 dividido por 1 é mais ou menos 6. 6 por 2 é 3, já está aqui. 12 dividido por 1 é mais ou menos 12. 12 dividido por 2 é 6, já está aqui, então não precisa mais colocar. Está aqui o conjunto P sobre Q. Pois então, amiguinho, o teorema das raízes racionais diz para a gente o seguinte, que se a equação tiver alguma raiz racional, é um desses valores. Está aqui, ó, né? Ou tem um, ou tem mais valores aqui dentro, mas ele está aqui nesse conjunto de valores. Agora, observa, sabe como é que a gente vai encontrar essa raiz? Essa é a parte mais legal. Tem que testar um por um até encontrar. Tem que procurar um por um desses valores até encontrar a raiz. Esse é o teorema. Ô, professor, mas é muito difícil? Pois é, mas é o jeito que a gente tem para fazer, né, amiguinho? Então esse é o caminho que a gente vai ter que seguir, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas assim, ó, fica tranquilo. Se o vestibular colocar uma equação de terceiro grau que nem essa aqui, completinha, né, e ele mandar resolver, a raiz vai estar aqui. É só você procurar que eles vão preparar para que ela esteja ali, certo? Então vamos lá, tá? Ó, como é que testa, professor? Pois é, testar a raiz pode ser substituindo na equação para ver se dá 0, né? Se eu colocar 1 aqui, né? Por exemplo, e a conta der 0, significa que 1 é raiz. Só que é ruim de testar assim. Imagina testar 1 meio nessa equação, ó. 2 vezes 1 meio ao cubo, menos 3 vezes 1 meio ao quadrado. É ruim de testar as raízes dessa forma, substituindo. É mais fácil testar pelo Brioufini, né? Então vamos lá. Ó, eu vou começar testando o 1, certo? Ó, eu vou testar a raiz
x igual a 1. Então eu faço a tabelinha do Brio-Ruffini, bonitinha, né? Ó, a raiz que eu estou testando é o 1, não é isso? Os coeficientes, 2, menos 3, né? X quadrado, 8x e menos 12. Ó, amiguinho, se o 1 realmente for uma raiz da equação, sabe o que vai acontecer aqui no final? Vai dar zero, né? Se ele não for, não dá zero. Então é bem mais fácil testar dessa forma a raiz, tá? Ó, como a gente aprendeu, né? Baixa o 2 aqui, ó. É isso? 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 8 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 menos 12 dá menos 5. Bom, deu zero, amiguinho? Não, não deu. Qual é a conclusão que eu tenho? Que o meu x igual a 1 não é raiz dessa equação. O 1 não deu certo. Eu vou para o próximo valor, o menos 1, aí depois tem 1 meio, menos 1 meio, e vou indo até encontrar a raiz. Como eu já sei qual que é a raiz, eu já vou te mostrar para não perder o teu tempo, tá? Bom, mas você pode ir testando um por um até descobrir sozinho, tá? Ó, alguma coisa está me dizendo que a raiz é o 3 meios, né? Será que é porque fui eu que preparei a equação? Pois é, não sei. Mas alguma coisa está me dizendo, ó, amiguinho, é o 3 meios. Então eu vou testar o 3 meios como quem não quer nada, tá? Ó, vamos ver se isso vai adiantar. Agora sim, tá? Você está no vestibular e tal, né? Você pensa assim, ah, mas é muito trabalhoso e tal e tal. Ó, amiguinho, não pode desistir, tá? Você vai encontrar a raiz. Não desista. Vai com calma, você vai achar. Deixa para o final da prova de vestibular, mas não desista da questão, faça ela, tá? É importante isso. Então, ó, eu vou testar o 3 meios, né? Põe na cabeça assim, ó, eu vou conseguir fazer, né? Isso ajuda. Então, ó, 3 meios é 1,5, você concorda? Aqui os coeficientes, ó, 2, menos 3, 8 e menos 12, né? Ó, vamos ver se vai dar zero no final. Baixa o 2 aqui. Ó, lembra, 3 meios é 1,5, amiguinho. 2 vezes 1,5 dá 3, né? Não é isso? 3 menos 3 dá 0. 0 vezes 1,5 dá 0. 0 mais 8 dá 8. 8 vezes 1,5 é 12. 8 vezes 1,5 é 12. Menos 12, adivinha? 0. Ok. Deu 0 no final. Sabe o que significa? Que o 3 meios é uma raiz, né? Ó, testar x igual a 3 meios. Então a minha conclusão é 3 meios é a raiz, né? Aqui, ó, esse valor aqui é uma raiz. Por que, professor? Porque deu 0 no final. Bom, agora é claro que eu não vou continuar procurando outras raízes, né? A gente já sabe que a partir disso aqui, a gente consegue terminar a equação. Ó, 2, 0 e 8 foram os coeficientes que eu encontrei. O que significa isso? Isso a gente já sabe, né, amiguinho? Ó, significa que a equação encontrada aqui é o quê? 2x ao quadrado mais 0x mais 8 igual a 0. Lembrando, né, que era de terceiro grau. Aqui eu encontro uma de 1 grau a menos, ou seja, de segundo grau, certo? Bom, terminando essa equação, eu vou terminar ela aqui em cima, eu vou achar as outras raízes. Ficou uma equação incompleta, então ficou fácil de resolver. Ó, 2x quadrado, joga esse 8 para lá, é igual a menos 8, passa o 2 dividindo, x quadrado igual a menos 8 sobre 2, né? X ao quadrado é igual a menos 4, quem que é o x? A raiz quadrada de menos 4, lembra? Não é um número real, mas é um número imaginário. Quem é a raiz de menos 4? 2i, né? No caso aqui, mais ou menos 2i, não é verdade? Mais ou menos 2i. Bom, amiguinho, agora eu tenho as raízes, né? Eu tenho o conjunto solução da minha equação. Qual que vem a ser o conjunto solução da minha equação? O conjunto solução da minha equação vem a ser o 3 meios, né? Olha lá, ó. O 2i e o menos 2i. A equação tem 3 raízes, uma é real, 2 são imaginárias, e as imaginárias, uma é o conjugado da outra. Eu também peço para escrever a equação na forma fatorada. Agora cuidado, hein? Olha esse 2zinho aqui, ó. A forma fatorada da equação fica sendo como? Forma fatorada, ó. Olha lá, ó. 2, né?
2 que multiplica. Qual é a primeira raiz? Pode ser o 3 meios. Tanto faz a ordem também, tá? Então, 2 que multiplica x menos 3 meios, que multiplica. Qual é a outra raiz? 2i. É para trocar o sinal, né? Que multiplica x menos 2i. Qual é a outra raiz? Menos 2i. Então, troca o sinal. Então, que multiplica x mais 2i igual a 0. Pode desenvolver essa equação, você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Pode fazer, tá? Lembra que, se você for desenvolver, que o i ao quadrado é menos 1, né? Não esquece disso, lá da aulinha de números complexos. Então, daqui para você, o teorema de pesquisa de raízes racionais. Não é nada muito difícil de fazer, né? Dá trabalho, eu concordo. Mas se você se deparar com uma situação dessa, não desista. Procure as raízes até encontrar, porque você vai conseguir resolver a equação, tá? Determine o conjunto solução da equação que está aqui no quadro. Escreva a equação na forma fatorada. Vamos lá então, amiguinho. Lembra quem era o conjunto P? Seriam os divisores do 6, não é verdade? Então vou botar aqui o P para você, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Por esses valores a gente pode dividir os 6, né? Bom, aqui não aparece na frente do x na quarta, mas é 1. É isso? Então o que seria simplesmente mais ou menos 1. Agora, se eu fizer P sobre Q, eu vou dividir todo mundo por 1, né? Vai ficar a mesma coisa que o conjunto P. Concorda, amiguinho? Olha aqui, ó. P sobre Q vai dar 1 dividido por 1, que é 1. 2 dividido por 1, que é 2, né? Mais ou menos, sempre. 3 dividido por 1 é mais ou menos 3 aqui. E mais ou menos 6, não é isso? Quando o Q é 1, o P sobre Q fica igual ao P, né? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que testar esses valores. Ver que agora o conjunto já não é tão grande, né? Não são tantos números assim. O mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e o mais ou menos 6. Só uma coisa, tá? A equação é de quarto grau. Eu vou precisar encontrar duas raízes pelo processo ali, tá? Não tem jeito, né? Bom, vamos lá então. Vamos testar o x igual a 1, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vamos testar o x igual a 1. Ver se o x igual a 1 é uma raiz dessa equação. Vamos ver o que acontece. Vai lá, ó. Né? Ó, 1 vai no cantinho aqui, não é isso? Aqui nesse cantinho, os coeficientes ali em cima, quais são eles? 1, menos 5, não é isso? Ó, 1, menos 5, 7, menos 5 e 6. Menos 5 e 6. Vamos ver se dá 0 no final da conta, amiguinho. Vai lá, ó. Baixa o primeiro valor, 1 aqui, ó. Vamos lá. 1 vezes 1 menos 5. Vai lá, ó. 1 vezes 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 mais 7 dá 3. 3 vezes 1 menos 5 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 mais 6 dá 4. Certo, amiguinho? Então, ó, o 1 não é uma raiz dessa equação, tá? Vamos testar agora quem? Pode ser o menos 1 agora, né? Vamos lá, te vai encontrar. Te vai encontrar. Testar x, eu já sei qual é, tá? Mas eu vou testar o menos 1 para você ver. Vamos ver o que acontece com o x menos 1 aqui. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. E os coeficientes 1, menos 5, 7, menos 5 e 6. Vamos ver se vai dar 0 para o menos 1. Vamos lá, amiguinho. Baixa 1 aqui. 1 vezes menos 1, né? Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. 6 com 7, né? Dá 13. 13 vezes menos 1 dá menos 13. Menos 13 com menos 5 dá menos 18. Menos 18 vezes menos 1 dá 18. 18 mais 6, 24. 1 também não é raiz, o menos 1, aliás. Agora vamos testar quem? Vamos pro 2 agora. Vamos indo, amiguinho. Vai dar um pouquinho de trabalho, você já está vendo isso, né? É a vida, tá? Não pode desistir. Testar o x igual a 2. Algo está me dizendo que agora vai dar certo. Não sei. A vozinha do além está me falando. Amiguinho, vai dar certo, amiguinho? Vamos ver então. Ó, 2, 1, menos 5, 7, menos 5 e 6. Né?
Vamos lá então, baixo 1. 1 vezes 2 menos 5, dá 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 7 dá 1. 1 vezes 2 menos 5 dá menos 3. Olha que coincidência. Menos 6 mais 6 deu 0. Claro, né? Eu já sabia, né, amiguinho? Fui eu que preparei a questão. Ó, o 2 é a raiz, tá? E agora, professor? Agora nós encontramos uma equação de terceiro grau. E eu tenho que achar mais uma raiz. Eu tenho que continuar o processo, eu tenho que continuar procurando raízes, tá? Até encontrar outra para virar uma equação de segundo grau. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Se você quiser pegar essa equação aqui, ó, tá? Que equação é essa? 1x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1x menos 3 igual a 0, e montar de novo o conjuntinho P e Q e fazer P sobre Q, perfeito. Se você quiser continuar procurando nesses valores aqui, ó, também pode ser, não tem problema nenhum, você que escolhe. Eu vou continuar testando os valores. 1 e o menos 1 não são raízes, né? A gente já viu isso. O 2 é uma raiz, só uma coisa, tá? Eu teria que testar o 2 de novo agora. Sabe por quê? Porque o 2 poderia ser uma raiz dupla, né? Eu teria que testar o 2 de novo nessa equação. Mas eu não vou fazer isso, tá? Algo está me dizendo que a próxima raiz é o 3. Não sei quem é que está falando, mas alguém está me falando que é o 3. Então eu vou tentar o 3, tá? É só para ir um pouquinho mais rápido, né? Eu já sei que o 3 vai ser a raiz, né? Como eu falei, eu preparei a questão. Mas olha só, você teria que testar de novo o 2, o menos 2, o 3, o menos 3, até encontrar a próxima raiz. Esse é o processo, tá? Então vamos lá? Ó, eu vou testar x igual a 3. Beleza? Que eu preciso de outra raiz. Testar x igual a 3. Vamos fazer a tabelinha e vamos pegar esses coeficientes aqui agora. Bonitinho aqui. Bem bonitinho para você, ó. 3 aqui, né? Que é o valor que nós vamos testar. Os coeficientes agora 1, menos 3, 1 e menos 3, tá? Aqui, ó. Se der 0 no final, é porque é uma raiz, né? Então vamos ver? Ó. 1 vezes 3, 3. Menos 3 dá 0. 0 vezes 3 mais 1 dá 1. 1 vezes 3 menos 3 dá 0. Como eu falei, eu já sabia, né? 3 é a outra raiz. Tá bom? Então, amiguinho, agora sim, eu encontrei uma raiz valendo 2 e outra valendo 3. Então eu tenho duas raízes dessa equação. Isso aqui que eu encontrei, 1, 0 e 1, são os coeficientes da equação de segundo grau que eu encontrei no fim. Que equação é essa aqui, ó? 1x ao quadrado, né? Ó, 1x ao quadrado mais 0x mais 1 igual a 0. Essa foi a equação de segundo grau encontrada, certo? Eu resolvendo essa equação, eu vou ter as últimas duas raízes. Vamos lá então, amiguinho? Ó, continuando aqui agora. X ao quadrado mais 1 é igual a 0. Passo mais 1 para o outro lado, menos 1. X quadrado é menos 1. E aí, ó, x fica sendo o quê? A raiz quadrada de menos 1, que a gente considera como sendo quem? Mais ou menos i. Então, o conjunto de solução da minha equação ficou sendo quem? O conjunto de solução ficou sendo os elementos 2, 3, o i e o menos i. Joia? Tem 4 raízes, né? Uma equação de quarto grau. E na forma fatorada, como é que ficou a equação? Vamos lá, para finalizar a questão. Forma fatorada, né? Ó, o y é 1, tá vendo? Então, 1, que multiplica x menos 2, que é uma raiz, né? Para trocar o sinal, né, amiguinho? Vezes x menos 3, vezes x menos i, vezes x mais i igual a 0. Certo? Tá aí a equação. Pode desenvolver se você quiser. Vai dar exatamente aquilo ali, ó. Sem problema nenhum, tá?